Este episódio do Divã de CNPJ é um oferecimento de Apex Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no canal UOL. Eu tô com o Vinícius Machado, da Sotaque. Aliás, eu amo o nome da tua empresa. Ai, que bom. Muito bom o Sotaque, até por conta do que você faz. Mas explica pra quem tá nos ouvindo aqui o que faz a Sotaque. Primeiro, obrigado por estar aqui, cara. Assim, eu sou seu fã, te acompanho há muito Vinícius. tempo. Falando sério, pô. Acompanho faz muito tempo, já fui em algumas baladas que ele criou. E agora eu tô em outra fase. Vamos falar de Sotaque. Tá casado? Tô casado. Ai, Já tô há 10 anos, mas enfim. sorte a tua. Você vê, né, como já faz Não tempo. queira ficar solteiro, é uma merda. Não tá nos meus planos. Não, Graças não a venha, Deus. não Espero venha que pra no esse dele mundo. também não. Ah, com certeza não vai estar. É. Então, na verdade, Facundo, a Sotaque nasceu, eu sou cearense, né? E eu comecei com a Em Voga, uma revista que você já fez parte, há um Sim. tempo atrás. E eu sempre tive uma dor muito grande de entender que o Brasil, de fazer com que as pessoas entendam que o Brasil é grande demais para ficar sempre com as mesmas pessoas e com o mesmo sotaque. E na pandemia, depois que a gente já começou a trabalhar muito com PR, trabalhar com muitas marcas e tudo, eu comecei a receber procura de amigos do mercado e falar assim, cara, eu tô precisando muito de um influenciador do Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste. Falei, cara, eu tava fudido na pandemia. Eu falei, cara, eu faço. Eu comecei a fazer e comecei a construir essa base e esse trabalho, essa rede. E aí a Sotaque nasceu de um jeito muito orgânico, mas ela nasceu com um propósito muito forte, porque já era uma dor que eu carregava. Eu sempre gosto de brincar, assim, você chama de pão francês, eu chamo de carioquinha, tem gente que chama de pão de sal, de cacetinho. Como é que um simples pão tem várias formas de falar e a publicidade insiste em falar com o mesmo sotaque? Que de francês não tem nada esse pão, né? Né? Diga-se Não de tem passagem. nada. Podia ser um croissant, né? Então, assim, a Sotaque ela nasceu com o objetivo de conectar influenciadores regionais de todo o Brasil com grandes marcas e com grandes agências. E aí, com isso, a gente entende que a gente faz a influência do que a gente chama de Brasil de verdade. Que o Brasil de verdade, ele é muito grande, é multicultural, é diverso demais. E tem muitos sotaques e muitas cores e muitas culturas, né? E a gente chega naquele lugar que paulistano fala que não tem sotaque. Então, eu acho isso tão engraçado. muito E às vezes a gente tá bizarro, né? num papo assim, que eu falo, então, mas é porque... Eu falei, cara, aí vocês fazem influenciador de São Paulo? Eu falei, a gente faz. O paulista tem sotaque também, né? Porque, na verdade, o sotaque, ele acaba se tornando uma linguagem, né? E a gente gosta muito de falar, além do regionalismo, o sotaque do gamer, do influenciador gamer, é diferente do influenciador do esporte. O sotaque é uma linguagem, é a forma como as pessoas se comunicam. E as pessoas hoje, cada vez mais, elas entram num senso de comunidade. Então, quando você constrói uma comunidade, as pessoas querem se conectar com isso. E muitas vezes, as pessoas que moram em outros lugares, interior do Brasil, no interior de São Paulo, tem influenciadores lá, que as pessoas do interior seguem ele porque se identificam com o lifestyle, com o que eles consomem, com a vida deles. Então, a ideia é uma metáfora mesmo de linguagem e essa conexão das pessoas com a originalidade dela, com a cultura dela. Mas a tua empresa não começou com esse nome, né? Era Creators Brasil. Então, Creators Brasil. Mas aí você mudou de nome porque você um dia falou, pô, não dá, cara. Gente, tu sotaque investigou. é muito foda. Não, tu investigou. Porque foi assim, olha que loucura. Quando a gente começou a empresa, durante a pandemia, os 6 primeiros meses o nome dela era Creators Brasil. Porque e o slogan era influência com sotaque. E aí, a gente começou a sair em algumas matérias e as pessoas colocavam na chamada influência com sotaque. E aí começou a ficar... Eu olhava pra aquilo e eu olhava pra Creators Brasil e falei, cara, isso não me representa, isso não tem nada a ver. Que loucura. Até porque Creators é uma palavra gringa, E né? Creators é uma palavra de categoria. E aí, como é que você... E aí, na verdade, o sotaque, a palavra sotaque, o nome sotaque, ele foi pro espaço dele. Ele tinha que estar lá. Né? Foi essa construção, porque a gente defendia os sotaques e o nosso nome não carregava isso. E aí a gente falou, não, o nome da gente precisa ser sotaque, que é o que a gente é de fato. Agora, você falou de Creators Brasil, a Creators Brasil voltou pra sotaque. Nesse momento... Peraí. Ela era... a Creators Brasil virou sotaque. Isso. E por que você entra com Creators Brasil agora? Seguinte. Uma submarca? Na verdade, é um spin-off. O que aconteceu? A Sotaque, ela cresceu e a gente montou uma operação. A gente não tem casting. A gente é uma empresa de operação de influência. Então, a gente conecta, a gente pesquisa, faz uma curadoria de influenciadores e conecta. Digamos que você vai fazer, sei lá, fala, Vini, eu quero ganhar audiência do Divã em outros lugares do Brasil, porque eu quero trazer aqui empreendedores brasileiros e contar a história deles e colocar no UOL como destaque. A gente faria um mapeamento, uma curadoria e ia te apresentar. Mais ou menos funciona assim.
para as marcas, só que de influenciadores, não de empreendedores. Uma curadoria não só regional, mas também por indústria. E como que você faz essa curadoria? Primeiro, deixa eu te falar da Creators Brasil. Que aí, tipo assim, a gente faz a curadoria e tal. Só que a gente começou a fazer uma operação muito robusta. E a gente começou a trabalhar com as agências de publicidade. E a gente foi ganhando concorrências. Então, Media Brands é nosso, Vmel é nosso, Mully, FCB e Macan. E quando a gente foi ganhando essas agências de publicidade, a gente foi cuidando da operação de influência delas, ajudando elas a fazer isso tudo. Isso não tem nada a ver com o sotaque. Isso é muito mais operação mesmo, end-to-end, com qualquer tipo de trabalho. B2B, né? Exatamente. Então, a gente tem 2 braços. A gente tem a Sotaque como mãe, como fortaleza, como nosso propósito de existir. E a gente tem a Creators Brasil como uma operação de marketing de influência mais tradicional. O que é mais tradicional? Mais tradicional é fazer a influência independente de uma clusterização. Independente de um olhar regionalizado ou de um olhar cultural. O olhar mais do dia a dia da influência que acontece para as marcas. Mas aí sempre recortado por indústria. Sempre. Sempre recortado por indústria, mas sem tanta preocupação com o regionalismo. Aspecto do regionalismo. Exatamente isso. Entendi. E aí, quando você monta uma operação dentro de uma agência, você monta tipo uma in-house, assim, isso. Uma agenciazinha, isso. Você manda a gente tem profissionais dedicados, a gente faz o in-house, a gente cuida dessa operação, mas a gente usa todo o nosso back-office também, para poder fazer a influência acontecer de um jeito mais nativo. Porque é diferente quando você trabalha com uma agência de publicidade de quando você trabalha com a marca final. Né? São modelos diferentes de negócio. Então, por exemplo, a gente acabou de ganhar a Localiza. Né? Localiza, a gente ganhou a concorrência com marca final. A Sotaque com Localiza para espalhar a influência brasileira junto com a Localiza. É completamente diferente quando eu trabalho através de uma agência, porque a gente não cuida de estratégia quando a gente está com a agência, a gente cuida de operação. Quando a gente trabalha com a marca final, a gente participa dessa cocriação, desse processo criativo, dessa estratégia, desse DNA que a gente carrega. Então, são estilos diferentes. Por isso que a gente decidiu dar nomes diferentes também para diferenciar. Entendi. E o que aconteceu, Vini, com a influência de quando você começou a Creators Brasil em 2020 até hoje? Como que você percebeu? A gente tinha... Eu vou te falar da minha percepção, né? E o que acabou falando muito... Eu acho que acabou acontecendo no mercado. A gente tinha um predomínio muito grande do número de seguidores, né? Porque era uma medida, uma métrica até de vaidade. Sim. Né? E aí a gente percebe muita gente comprando... Fazendo essa besteira de comprar seguidor. Que se destrói. Se que destrói. A base da pessoa zera, né? Exatamente. Que é uma coisa assim, você acaba contaminando a tua base com gente, com bot, e aí você perde engajamento e, portanto, tu perde relevância. Então, aqueles que são verdadeiros acabam nem vendo o que você posta. Isso aqui que eu falo sempre assim, quando eu vou falar com alguns influenciadores, eu falo, gente... Se vocês sentassem um dia, eu até acho legal essa provocação para eles, assim, dentro da agência vocês iam entender o que é que a marca olha. Exemplo, hoje você olha muito mais a taxa de engajamento do que o número de seguidor. Então eu posso ter uma pessoa com 1 milhão de seguidores e que a taxa de engajamento é 0,05. 5 mil pessoas vão ler aqui. Ou então eu tenho uma pessoa com 100 mil seguidores com a taxa de engajamento de 8%. Hoje tem cortes, assim, muito claros. Taxa de engajamento abaixo de 0,5 não traz. Taxa de... fez bet, não traz. O que é bet? Bet é site de aposta. Tá, site de aposta, tá. Aí a gente vai fazer um disaster check. Ou seja, teve polêmica, teve algum envolvimento polêmico ou preconceituoso, não traz. Então existe hoje muitos recortes que a gente tem que fazer. Posicionamento político ainda conta? Conta. Se a pessoa se expressa muito politicamente, conta. Ela corre... Dependendo também de qual... Também. Eu acho que hoje as marcas, elas... É muito engraçado, assim. As marcas, elas procuram muito nicho. Vou te dar um exemplo. Se a gente vai falar... Se a marca vai fazer o The Town, ela quer influenciadores mais Gen Z, que gostam de festivais e que tenham um histórico de ter feito cobertura de festival, por exemplo. Então, a gente vai ter que mapear isso. Só que essa mesma marca... Pode ser uma marca de comida, por exemplo, que está lá no The Town. Ela vai fazer uma outra ação de gastronomia. Ela fala, não, agora eu quero influenciadores de gastronomia. O que é que eu acho que as marcas perceberam, e a mudança muito clara de 2020 para agora, é que antigamente eu queria usar influenciadores para beber da audiência deles e chegar em todo mundo. Hoje em dia, mudou o senso de seguir. Antigamente a gente seguia quem estava no hype.
Hoje eu sigo quem eu me identifico. Hoje eu sigo quem fala pra mim. Tá cada vez mais seletiva a forma como a gente segue as pessoas. É comunidade. E as marcas, elas querem entrar nas comunidades para poder construir a delas. E para construir a delas, elas precisam... Primeiro, elas precisam se humanizar. Por exemplo, você vai entrar com um perfil no TikTok, por exemplo. Uma marca com um perfil no TikTok que não trabalha influenciador... Como é que ela cria o TikTok? Ela pode criar, existem marcas que fazem coisas super legais, criam bonequinhos, fazem conteúdos autorais, mas de uma forma geral, no dia a dia, em todo o contexto, humanizar e usar o asset criativo do influenciador para a marca é estratégico. Então, eu gosto muito de uma frase que é: as marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que viram marcas. É o que está acontecendo recentemente, né? Creators não estão mais levando audiência para uma marca, eles estão percebendo que dentro dessa economia da atenção, onde a atenção é o grande asset que a gente tem hoje, né? É o novo petróleo. O que acontece? Você, em vez de levar tráfego para uma marca, eu vou construir essa marca e vou ser 100% dono dela, ou sei lá, 80% dono dela. E aí a gente está falando sobre isso antes de começar. Também não é só sobre ter audiência. Quantas marcas de creators foram lançadas e que não foram para frente? Porque as pessoas acham que, não, eu tenho minha comunidade, eu tenho uma audiência. Mas foi o que a gente falou, não é 100%. Pode ser 60%, mas os outros 40% é muita coisa. Então também tem estratégia, também tem investimento, também tem senso de empreendedorismo, que é muito importante. E que muitas vezes o creator não tem esse olhar empreendedor. Né? Cara, é um mix. Por isso que muitas vezes, por exemplo, a Skims da Kim Kardashian, por exemplo, ela é o rosto, ela tá na frente, mas tem uma CEO por trás. Sim. Que tem toda a visão... Ela é um funil de venda, né? Ela é um funil de venda. Ela sabe trabalhar a comunidade dela. Mas talvez ela sozinha, ela não consiga gerenciar uma marca. Ter a cabeça de empreender, ter a cabeça de investir, de fazer os SKUs certos. Então, eu acredito muito nesse mix, assim. Nem todo empreendedor é creator e nem todo creator é empreendedor. Mas existe hoje quase uma pressão para o empreendedor ser creator, né? Porque, no final das contas, ele, mais uma vez, precisa humanizar as marcas que ele tem embaixo dele. Existe, né? Tem muita gente falando que o CEO precisa aparecer, mas precisa dar a cara. Com muita frequência. Tem CEO abrindo podcast ultimamente? Tem algumas coisas que são meio forçação de barra, né? Eu também acho. Que você tem que ser top voice no LinkedIn. Então, assim... Ou você contrata ghostwriter para ficar escrevendo seus posts. Tem gente que ganha dinheiro. Tem muito jornalista que vive disso. Não, virou novo caminho para muitos jornalistas que já não estavam mais se encontrando, né? Sim. Estão virando realmente criadores de copies e de textos para perfis e etc. E tá tudo bem, assim. Eu acho que só que precisa sempre ter verdade. Eu só acho isso, assim. O que eu percebo muitas vezes O que você chama de verdade? Ser autêntico. Mas ter consistência de mensagem? Consistência eu acho que é claro, assim, tem que ter. Se você não tiver seu podcast toda quinta-feira, provavelmente ele não dá a atração que precisa dar. Né? Então, eu acho que o que eu percebo que eu não gosto muito são os CEOs que querem copiar outros que deram certo e não conseguiram construir a sua própria narrativa. Eu acho que todo mundo, eu, você, a gente tem a nossa história para contar. E do jeito que a gente fala, do jeito que a gente conta, porque só a gente viveu o que a gente viveu. E eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que é sobre você quer influenciar, eu acho que você tem primeiro se conhecer. E olha só, voltando aqui um pouco pro regional, a gente estava falando que número de seguidores, hoje em dia, do ponto de vista da marca, é menos importante que engajamento. Ou uma composição dos dois, né? Com quanto da tua audiência você fala e você se conecta de uma maneira em que é interessante para a marca estar no meio dessa relação. De alguma forma, desde que tenha contexto com a vida do empreendedor. Não adianta um cara que é um personal trainer, que tem uma comunidade gigantesca, falando de vida saudável, de repente faça uma publicidade de uma batata frita ultraprocessada. Né? Aí ou que faça bet, por exemplo, aí você arruína a confiança da tua comunidade. A credibilidade, né? E a partir do momento que a gente muda a ideia de influência, que o empreendedor, que o criador deixa de ser um outdoor para falar com a maior quantidade de pessoas e começa a virar alguém que é visto quase como um amigo, como alguém próximo que vai te ajudar num determinado desafio da tua vida. E o número de seguidor começa a cair, aí você vai... O regionalismo que a gente está procurando na publicidade começa a fazer mais sentido ou não?
os criadores de diferentes partes do Brasil também têm muita relevância como sudestinos. Também. Na verdade, assim, o que eu acho? Lembra que chamavam as pessoas de blogueiro? Depois Lembro. foi influenciador. Depreciativamente. Depois influenciador, depois creator. Dizem que o futuro, já é falado sobre isso, vão ser os líderes de comunidade. Esse vai ser o nome que a gente consegue defender esse caminho da influência. Porque, na verdade, o que as marcas querem hoje são os líderes de comunidade. E isso é muito forte, o regionalismo ele traz uma força muito forte, porque as marcas elas precisam aumentar o share em outros lugares do Brasil. Principalmente marcas de beleza. A gente tem sido muito procurado por elas, marcas globais, que fala, cara, eu vendo muito bem no Sudeste, muito bem, mas, cara, o Nordeste ou Norte, somando, é um potencial de consumo muito grande. E as marcas não conseguiam falar com verdade e chegar a identificar. É tanto que muitas delas, grandes, perdem share para marcas regionais. Porque essas marcas regionais, elas falam com sotaque, elas chegam nas pessoas, elas conseguem falar de forma próxima. Então, a ideia que as marcas mais querem é conseguir chegar em todo o Brasil e falar com as pessoas com sotaque local, para que elas sejam cada vez mais e gerem mais identificação, gerem mais aproximação. Faz sentido. Na verdade, porque a marca, quando ela é global, ela não tem uma flexão de voz tão grande. Né? Ela tem que falar, normalmente é uma comunicação unificada para o mundo inteiro. Raras as exceções que o você... guide que você tem que seguir global. São muito engessadas. E aí o criador falando, ele fala com um sotaque sobre essa marca e no contexto que faz... Do jeito dele. Ele é o canal de regionalizar aquela marca que não pode. Porque o guide não permite. Então você consegue terceirizar a regionalização com essas pessoas. E você aproxima de alguma forma. Que é uma estratégia. É uma estratégia de você chegar lá nessas marcas, nessas pessoas. Então é um ponto muito, muito forte cada vez mais hoje. As marcas precisam disso. Porque elas têm perdido espaço. Elas têm perdido mesmo. E eu tenho até um cliente, que eu não vou nem citar o nome dele, assim, que é uma marca de uma influenciadora de beleza muito famosa. Que ela recentemente fechou com a gente porque ela falou, cara, eu sou a persona da minha marca, eu sou uma mulher carioca, eu represento essa mulher. Eu quero que a minha marca tenha mais caras, tenha mais vozes, seja mais diversa, tenha mais sotaques. Porque eu preciso aumentar em outras regiões que eu nunca cheguei lá. Que minha base nem chega lá. E a base dela já vende pra caramba. Ou seja, é muito também, no final das contas, sobre retorno, sobre resultado. Sobre retorno e também uma certa... Que palavra que eu estou procurando? Uma realização de que essas marcas... Elas têm que perder também as suas características eurocêntricas, né? Aquele olhar que é muito pautado pela branquitude, Sim. Pelo eurocentrismo... E que não é a verdade, por exemplo, no Brasil, na comunidade hispânica. Quer dizer, cada cultura olha para essa maneira de se comunicar de uma maneira completamente diferente. Às vezes pega mal você falar com esse sotaque de paulistano. Você já carrega, de alguma maneira, a empáfia... Você carrega uma cultura. É uma cultura inteira. Enraizadíssima em você. Pela linguagem, pela né? linguagem, Que está embutida na linguagem. Pela voz. Exatamente. Né? Pela voz que você fala. Tipo, eu falando com você, eu sei que você é paulista, que você teve... você cresceu nessa cidade, que talvez você não conheça... Você que conhece porque é uma pessoa curiosa e viaja, mas talvez você não conheça o interior do agro, sabe? Assim, de fato, como é que essas pessoas se comunicam, o que elas acreditam. E talvez eu também não, mesmo que seja especialista nisso. Por isso que é tão importante a gente co-criar. E é difícil, né? Porque a partir do momento que você tem esse sotaque sudestino... Você chega com um olhar... Você chega para o interior ali do Acre, por exemplo, com um olhar de superioridade. Arrogância. Eu sofri... Eu imagino, porque há 4 anos atrás, quando eu vim para cá, já tinha alguns clientes da Sotaque. E era eu e a Amanda, a gente com uma lista de nomes do LinkedIn. E falou assim, caramba, a gente tem que chegar. E as pessoas... Eu sofri assim, eu também tenho que ser grato. Muita gente me deu oportunidade e, tô aqui por isso. Cresci por isso. E sou grato. Mas, quando você é nordestino, nortista, sulista, você precisa provar que você é bom 10 vezes mais do que um paulista. Eu imagino que sim.
Porque existe uma xenofobia estrutural. Total. Então as pessoas falam assim, cara, gostei de ti, gostei do teu papo, mas cara, porque aqui em São Paulo as coisas são diferentes. Entendeu? Falei, cara, Te eu subestimam sei. imediatamente. Eu sei, pô. E eu sei, eu te entrego, eu sou bom. Eu sei fazer isso. Então você precisa provar. Até você conseguir fazer com que as pessoas entendam que mesmo que você seja nordestino, você é tão bom quanto elas. Isso é real. Mas, ao mesmo tempo, tive muitas portas abertas. Mas eu tive que provar. Eu imagino. E aí, quando a gente transporta isso para a marca, quando ela chega, né, se ela não, de alguma forma, acomodar a sua voz para o território que ela está indo, só o fato dela falar já desperta dor no outro. Porque ele se lembra de todas as porque opressões. o jogo virou. É assim, antigamente, o nordestino ou qualquer pessoa de outro lugar, ele queria sair do seu lugar. Foi o êxodo. Eu tinha que ir embora do meu interior para dar certo. Eu tinha que morar em São Paulo. Poxa, a maioria dos paulistas tem origem nordestina. Porque aconteceu esse êxodo. Então, a sensação de eu vou mudar meu sotaque. Eu vou morar em São Paulo. Eu vou parecer um paulista para dar certo. Era o que acontecia nas gerações anteriores. A geração milênio, ela já começou a ter nordestinos muito orgulhosos de ser nordestino. E dá muito certo. Pô, a gente tem o Whindersson Nunes, a gente tem vários nomes de grandes pessoas, figuras, que valorizaram e bateram na tecla da cultura local, não mudaram e ficaram muito bem sucedidos. Isso despertou no Gen Z um senso de pertencimento cultural diferente. Então, se você for ver o Gen Z de outros lugares, ele acha cafona você ir pra São Paulo e ficar falando igual paulista. Entendeu? Cafona. E é mesmo. Eles acham... eles gostam, eles batem... Cara, eu sou nordestino. Existe um senso que a gente não tinha. Né? Que a gente não tinha nas gerações anteriores. Do orgulho. Então, hoje em dia, a marca tem que baixar a bola. Ela tem que falar assim, cara, não é porque eu sou paulista e etc, e sou nacional e tenho uma loja no Iguatemi que eu vou chegar lá e vou bombar. Não é. Porque muitas marcas que têm super estruturas e chega lá, flopa, cara. Por quê? Porque não entendeu que tem que falar com o sotaque local. As pessoas precisam comprar a ideia. As pessoas precisam se sentir próximas. Elas precisam ter vontade, ter tesão, sabe? Despertar desejo. E aí você não vai despertar desejo falando pão francês. Com certeza não. Não vai. E até entendendo que no final das contas, quando você olha para o mercado local, dali pode sair muita coisa. Se você respeita a cultura local como uma fonte de criatividade, de comportamento, você consegue até dali, nessa relação com o local, extrair total informação e criatividade para você refinar a tua marca aqui do outro lado. Porque se você fala de Brasil, né, a gente está falando de mais de 210 milhões de pessoas, né? Cara, é gente demais. Não, e o Brasil é uma invenção, né? Não existe Brasil. Quando a gente fala de Brasil, não dá para conceber Brasil. Não dá. A gente tão continental, e a gente nem... E é muito louco, porque a gente fala de Brasil enquanto um continente, a gente se descola do latino, né? Sim. Da América Latina. E a gente nem se vê como latino-americano. Não, a gente é brasileiro. A gente é brasileiro. A gente é brasileiro. Eles são eles. Eles são eles, né? Até porque a gente fala português e acho que isso também é um ponto. Lógico. Mas, por exemplo, você vai pra Europa, aí você vai pra Paris, aí depois você vai pra Lisboa, aí depois você vai... Bom, eu gosto de fazer essa metáfora. Eu falo assim, cara, será que uma marca ela faz a mesma estratégia em Lisboa e em Paris? E na Espanha? Será? Não, acho que não. E a gente tem que olhar com esse olhar continental aqui, sabe? O olhar de, cara, cada lugar, né, tem uma cultura muito forte. E essa cultura precisa ser respeitada. E a quantidade de gente que mora numa determinada região é muitas vezes superior à quantidade de gente que mora em Portugal, ou Lisboa, Sim. ou qualquer outro mercado que você falar. Isso, e eu gosto muito até de provocar, assim, porque tem muita marca, sei lá, eu moro aqui em São Paulo, né? E aí quando esfria, tem marca que fala, esfriou, hoje é dia de tomar um café quentinho. Onde? Pra aqui quem? em São Paulo? Pra quem? Lá no Ceará tá quente. Que eu vou te falar, assim. Então, são alguns erros até meio bobos, assim, sabe? De Sim. você meio que se territorializar e dizer que o oficial é aqui. E não é.
Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Claro que hoje não é só o tema que eu falo do regionalismo, né? Como eu falo, as comunidades, a questão da influência como um todo. Mas esse tema eu sou completamente apaixonado, sim. Bom, antes da gente continuar nosso assunto aqui de hoje, uma coisa que muita gente traz aqui para o Divan são os planos de expandir os negócios para fora do país. E é justamente nisso que a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, ajuda os empresários, principalmente os de médias, pequenas e microempresas. Ela está lançando agora, em parceria com o Sebrae e de forma gratuita, a websérie Destino Exportação, feita para descomplicar o universo do comércio internacional. Se você nunca achou que poderia exportar para o mundo todo com o que já tem, Destino Exportação vai te mostrar como. Na primeira temporada são 7 episódios que abordam desde planejamento e como superar barreiras globais até questões mais práticas como embalagens e e-commerce. Toda semana saem 2 episódios com histórias reais de sucesso, linguagem acessível e material impresso complementar. E o melhor, é tudo isso de graça. Destino Exportação é o caminho para quem quer ir mais longe na exportação. Escaneie aí o QR Code e assista a todos os episódios que já estão disponíveis. Você começa a perceber a mudança do que a gente chama de influência paulatinamente de 5 anos para cá. Logo, a Sotaque começa a ganhar cada vez mais relevância, porque ela está muito conectada com o espírito do tempo. Mas como que você chega nesses criadores? Porque eu imagino que fazer a curadoria, eles que entram na tua plataforma, Não. ou você tem uma busca ativa? Como é que você tem tanto olheiro? Porque Cara, deve ser uma loucura. É uma loucura. É uma loucura, assim. Onde que você vai... Qual que é a tua fonte para você encontrar um creator que está ali no Amapá? Primeira, eu vou te falar, vou ser muito transparente contigo. A primeira fonte foi... A gente não tinha plano B quando a gente começou. A gente tinha que aprender a descobrir as pessoas em todos os lugares. A gente tinha que conseguir. Então, a gente criou um time de curadoria muito ponta firme, assim. Um time muito fazedor. E eu vou te contar como a gente faz. Todo mundo trabalhando em seus mercados. Sim, assim, o que acontece? Surgiu muita plataforma. E aí todo mundo achava que com o surgimento das plataformas ia estar resolvida a questão da curadoria. Só que não. Por exemplo, a maioria das marcas que procuram a gente, elas já tentaram fazer via plataforma. Só que, cara, não é fácil achar. Não é tipo, eu não consigo colocar na plataforma, eu quero achar um influenciador que mora no interior do Mato Grosso e que fala sobre gastronomia e que tem uma taxa de engajamento tal. A plataforma não entrega. Às vezes vem o nome da Virgínia. Tipo assim, é um negócio maluco, assim. E aí a gente percebeu que a gente tinha que usar a tecnologia, mas não para a curadoria. Eu acredito que com o crescimento da inteligência artificial, 2 Cs vão ficar cada vez maiores. Curadoria e criatividade. São 2 Cs, assim, que é muito difícil a inteligência artificial ter o olhar de curadoria e de criatividade. Apesar de ajudar pra caramba. Você usa? Eu uso. Você usa como? Cara, eu sou o cara do ChatGPT, assim. Mas aí você pergunta o quê? Vamos supor que você esteja com um problema em Macapá. Eu não uso para o trabalho, assim. Eu uso como pessoa, né? A gente usa o ChatGPT para disaster check. Que é justamente tentar puxar algum tipo de polêmica, coisas que já foram faladas, trazer algum tipo de bio para defender o influenciador. A gente joga algumas fotos do influenciador, escreve um pouco sobre ele, eles já trazem uma bio pra gente, mas a curadoria é manual. Como que a gente faz? Vou te dar um exemplo. A gente tinha uma dificuldade, um cliente muito difícil, que a gente precisava trocar antenas parabólicas por digitais. Em todos os lugares espalhados do Brasil e lugares que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Muito pequenos, assim. E cara, vou te falar, assim, sabe como foi que a gente descobriu alguns influenciadores? Descobrindo qual era um salão de beleza, vendo quem marcava, puxando um, puxando o outro. Só que o grande diferencial nosso é que como a gente fez uma rede de relacionamento muito grande com esses anos de trabalho, a gente consegue ter curadores espalhados pelo Brasil que nos ajudam de forma orgânica. Então, a Michelle, por exemplo, que é a diretora de curadoria, ela precisa encontrar um perfil de Macapá. E aí ela vai falar com um cara que já contratou, que puxa outro. Então, a rede de relacionamento nossa ajudou a gente a ter uma qualidade de curadoria muito mais geolocalizada.
Porque a gente precisa cada vez mais entender as pessoas que fazem a diferença. E essas pessoas ajudam a gente. Ajudam a indicar, a sugerir, a pensar junto. E também a gente tem todas as nossas estratégias do dia a dia, de corpo a corpo, de curadoria, que tem dado muito certo. E aí quando você está fazendo uma curadoria de um criador, você está mais interessado na qualidade do conteúdo que ele faz, porque no final das contas esse conteúdo vai ser impulsionado pela marca, ou no engajamento que ele tem? Porque tem criadores que têm um número pequeno, mas que tem um conteúdo maravilhoso. Aí depende da expectativa da marca. Tem marca que fala assim, pra mim... É o objetivo da campanha. O meu objetivo é ter um craft lindo. Eu quero criadores, pode ser que tenha 5 mil seguidores e ele faça um conteúdo nativo digital animal. Tem marca que no começo eu me assustava que falava assim, eu não quero que ele poste, só quero conteúdo. As marcas estão comprando conteúdo, independente de audiência. Porque quer um conteúdo nativo digital. É, o GC, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, quando a gente foi fazer iFood, recentemente de entregadores, junto com o DM9, eles queriam um entregador do norte do país que era indígena. E a gente encontrou, de verdade, um entregador que mora numa aldeia. E aí foi muito desafiador porque ele se tornou um influenciador pela qualidade do conteúdo dele, pela criatividade, não pela qualidade. A qualidade super orgânica, super orgânica. E a gente entendeu, identificou que a gente queria aquele personagem, mas talvez o conteúdo dele em collab com a marca ia ficar muito esquisito para a marca, porque ia ficar muito orgânico. Então a gente descobriu um videomaker, fez um trabalho, organizou... Deu uma polida no conteúdo para caber na marca. Não tirou a identidade dele, manteve toda a originalidade do roteiro, mas teve um craft que funcionava mais para poder estar dentro do perfil da marca. Então tudo isso é muito, muito conversado, assim, sabe? Cada marca tem uma história, tem um pré-requisito, tem uma forma de trabalhar. O mais importante é estar com a expectativa alinhada, assim, do que eles querem e como é que a gente chega. Normalmente, quando uma marca vai fazer um briefing para você, ela chega... Como que ela chega? Ela fala assim, começa com objetivo de campanha, suponho. Se é vendas, se é craft, se é conteúdo, se é distribuição de influência. Como que a marca pode facilitar o teu trabalho? Um empreendedor que quer contratar... a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas um empreendedor que hoje em dia... Para fazer marketing, não dá para falar, não dá para tirar da equação marketing de influência. Não dá para tirar da equação. O que ele precisa fazer para ter um briefing bem definido para facilitar o trabalho e, portanto, maximizar o efeito da ação? Cara, essa pergunta é uma pergunta complexa, porque cada campanha tem uma demanda muito específica. O que eu acho que mais falta no mercado é a clareza do que eles querem. Então, muitas vezes, a gente tem uma demanda que ela é muito aberta. E, às vezes, aberta em que sentido? Você quer venda, você quer conteúdo, você quer awareness, você quer engajamento, o que você quer? Né? E eu acho que hoje as marcas, e aqui também outra coisa que mudou, é que as marcas elas estão começando a entender a função do influenciador também. Que não é só vender. Hoje, quem tem função de vender são os afiliados. Que é um time de pessoas que tem o seu código e ganham dinheiro com isso. Né? Esses são os afiliados. Eles são... E aí nem passa pela gente. Existem empresas especialistas em afiliados. Que gera realmente um ROI ali com esse foco. Os KPIs, hoje em dia, eles são muito voltados realmente para a questão do alcance da entrega, do formato de conteúdo, da mensagem que foi passada, se aquele conteúdo foi aproveitado para poder virar um craft de mídia, porque isso é muito importante. Né? Será que esse conteúdo foi legal o suficiente para que a mídia impulsione ele, coloque dinheiro nele, cresça ele? Então, eu acho que o briefing bem feito é aquele briefing que consegue dizer... Qual a expectativa que ele tem dentro daquele investimento? Qual tipo de perfil de influência? É isso que dá mais trabalho. Porque a gente vai e faz um mapeamento. Porque se ele falar para mim, eu quero homens de tanto a tantos anos que moram em tais regiões e que falem de tal coisa. Aí a gente faz. Ah, não, mas esse cara falou disso. Ah, não, mas esse aqui postou assim. Ah, não, mas a gente gosta. Então, o que eu acho que falta do briefing é a clareza de que tipo de comunidade... a marca gosta de entrar. E normalmente você não vai na parte de estratégia? Normalmente não.
A gente faz. Você faz se por um acaso Se- for direto com o cliente, né? Se não tiver uma agência envolvida. Exatamente, a gente faz. A gente se envolve na estratégia, na construção da narrativa, de como a gente envolve o influenciador nesse tipo de coisa. Mas, muitas vezes as estratégias já chegam criadas. E aí tem duas possibilidades. Ou eles querem a Creators Brasil para poder montar o squad de influência e fazer isso operar. Ou eles querem o nosso olhar de regionalismo. Vini, eu não sei como que a gente vai fazer. Aí eu falei, peraí, então vamos entender. E muitas vezes a gente tem que chamar alguns creators para contar pra gente a história. Tá, e aí nesse caso a agência provavelmente já tem uma plataforma, né, que conecta micro, nano influenciadores que não tem agência com marcas. Ela usa a plataforma, não fica contente com o tipo de serviço, porque acaba vindo muito... Não sei se dá pra falar de uma base mais suja, uma base que Sim, é isso muito... mesmo. Base suja. É isso aí. E aí Aí eles entram com a Sotaque para fazer uma ação mais efetiva. Porque também se você joga dinheiro no lugar errado... Só que não é só também sobre a curadoria. Ó. Vamos lá, ó as fases. Primeiro eu tenho que mapear, fazer a curadoria. Depois eu tenho que negociar. Porque nem todo o valor que eu recebo vai funcionar. Depois disso, a gente vai ter que fazer reunião de briefing. Depois a gente vai ter que plugar o influenciador para poder entender como é o briefing. Aí o influenciador vai fazer o roteiro. Aí depois a gente tem um núcleo chamado Double Check, só para poder fazer... Checar o roteiro. Aí a gente recebe o roteiro. Aí o nosso núcleo de Double Check vai entender se aquele roteiro está alinhado com os do's and don'ts que a marca colocou. Aí são tantas fases que não é simplesmente colocar uma plataforma que vai negociar e vai cuspir o conteúdo. Se o criador é pequeno e não tem essa estrutura, de repente um criador não sabe nem cobrar. Não sabe. E a maioria dos criadores pequenos não tem nota fiscal. E aí a gente trabalha com isso. A gente tem hoje uma experiência para trabalhar com esse tipo de criador também, que está começando, a gente sabe quais são os valores mínimos que se deve trabalhar, a gente entende claramente como vai funcionar essa operação, muitos não têm contrato, modelo de contrato, jurídico. E a gente teve que aprender a fazer isso tudo. Hoje já virou automático, assim, dentro do nosso fluxo. Quando vocês descobrem um talento novo. E qual que é a nota... Assim, vocês têm uma... Quando vocês estão fazendo essa curadoria, vocês têm um número de seguidor mínimo que a pessoa tem que ter para se chamar... Não tem mais isso. Não Pode tem. ser uma pessoa com 1.000 seguidores. Agora, não fale de tudo. Fale de um micro-nicho. Cara, escolhe o nicho. Porque aí sim as pessoas vão entender. Por exemplo, você pode ter 5.000 seguidores e fazer vídeos de receita. Foca nisso. Porque as marcas preferem um cara de 5.000 seguidores que faz vídeo de receita para uma marca que quer falar sobre isso, do que um cara com 50.000 que posta foto do look do dia. Não conversa, entendeu? A base não conversa com o que a marca quer falar. Então, eu acredito que o nicho é muito importante até pro algoritmo. Você vai ter um perfil no TikTok, por exemplo, se você fala de tudo, não entrega. Mas se você fala de gastronomia, outras pessoas que gostam de gastronomia, rápido o seu conteúdo vai aparecer para aquela pessoa. E tem que ser um nicho que tenha a ver com a tua verdade, né? Claro, né? Isso é o básico, né? Tem que ser. Mas quando você se Ou torna... uma jornada de aprendizado também por alguma coisa que te interessa, que também... Dá pra usar super a criatividade. Tipo assim, eu não cozinho, mas eu quero falar sobre isso. E gente que tem que mudar de nicho no meio do caminho? É foda, Aí né? é foda, né? Porque aí você vai perder muito seguidor que não se interessa mais por aquele conteúdo. Sim. Que tipo assim, caralho, eu adorava seguir ele por isso, e ele tá falando disso, não faz sentido. Mas faz parte. Às vezes, assim, tem gente que não aguenta, sabe, assim, esse tempo de cair. A gente chama de curva J. Chama curva J? Que ela cai pra depois subir. Mas primeiro você cai, né? Você cai ali. Você perde a audiência e tal, depois você encontra o nicho e vai pra cima. É difícil fazer essa transição também. Aconteceu comigo e até hoje eu tenho preguiça de fazer, enfim. É porque criar conteúdo dá preguiça, né? Nossa, dá muita preguiça. Se bem que com inteligência artificial as coisas... Eu tô com muita impressão, a gente tem essa teoria da internet morta, né? De que boa parte do conteúdo está sendo feita por inteligência artificial. E eu começo a perceber os roteiros muito polidos e muito... Tem alguma coisa que vibra dentro de mim que fala, isso aqui tem alguma coisa de errado. Tá muito certinho. Pois é, mas tá sabe o que eu acho? Eu tô numa fase, assim, pessoal, eu tô ouvindo muito podcast. Nunca, assim, eu ouvi tanto como eu tenho ouvido hoje em dia, assim.
E, cara, me dá uns insights muito doidos, assim. Tipo Sei o quê? lá, tava vendo o podcast do Ricardinho, nosso amigo Dias. E aí ele falou de um negócio que eu achei tão interessante. Na verdade, ele falou sobre... Não sei se foi o dele, tá? Mas a Tudo história bem. foi... A história é... A história é... As marcas de jeans cresceram exponencialmente na Bolsa de Valores. Levi's e etc. American Eagle. Porque a moda dos jeans dos jeans grandes veio por conta da influência e isso aumentou muito a questão dos tecidos, porque antigamente você usava o skinny, hoje você usa o jeans muito mais largado, muito maior, com uma modelagem mais ampla, e as pessoas têm consumido mais a metragem do jeans. E quando acontece um negócio desses, por Mas exemplo... isso se reflete no preço do produto final? Sim. Então os jeans estão mais caros por conta dessa E modelagem eles têm mais ampla. crescido mais, porque primeiro que virou um super E hit. todo mundo tem que trocar o armário dos jeans skinny que E tinha. você tá comprando mais tecido. Né? Então as indústrias, elas produzem mais. E aí isso, pra mim, quando eu ouço um negócio desse, eu já quero fazer um artigo. Aí eu começo a conversar com o chat GPT. Conversar mesmo, assim. Eu até fico falando pra galera, gente, não manda frase. Conversa, manda um áudio bem grande. Fala assim, cara, eu tenho uma empresa, tal. Tenta colocar um pouco da tua essência. Porque ele vai te ajudar a construir. Depois você muda, edita e tal. Eu mando um áudio, assim, desse tamanho. Cara, eu vi essa matéria ouvindo um podcast, tal. Mas por quê? O que é que isso tem relação com a sotaque? Tem relação... Eu dou uma viajada, parece que eu crio já na minha cabeça o artigo, depois ele dá uma polida ali pra mim. Então, a inteligência artificial tem ajudado e tem me dado mais tesão de criar conteúdo também. Porque você já não parte de uma folha em branco, né? Você já tem alguém com quem dialogar. Alguém não. Você tem algo... Olha que loucura, a gente tá vivendo, Você né? tem algo pra dialogar, né? Pra ir refinando. Ao mesmo tempo que eu me lembro de um momento antes... A gente vai se lembrar desse momento antes de inteligência artificial, da mesma forma como a geração X, ou sei lá o quê, se lembra daquela época antes de internet. Eu acho. Porque antes de internet eu pregava páginas amarelas. Só que dizem que a internet foi uma onda, como uma onda. Não onda que passou, não. Como uma onda, e a inteligência artificial é um tsunami, né? É que acontece que a internet, ela teve uma curva longa, né? Começa em 94, como começa na década de 80, mas aí a adoção começa ali no começo do 92, primeiro entre os nerds, os estudantes, 94, começa a se massificar ali no final dos anos 90. Então ela teve 10, 15 anos para amadurecer. E a inteligência artificial não, mudou o mundo do dia para a noite. E mudou efetivamente a nossa vida. Porque quem não sabe usar a inteligência artificial vai ser substituído por quem sabe, né? Eu acho que essa é a frase, assim. Eu acho que o grande lance é os profissionais, todos nós, a gente precisa estudar inteligência artificial. E a gente não está acostumado mais com eu preciso estudar isso, porque senão eu tô com o meu emprego em risco. Cara, é muito sério isso. E é muito impressionante também como eu tava vendo um podcast também sobre inteligência artificial que falava que as grandes empresas hoje, elas estão, de fato, cada vez mais abrindo seus núcleos de inteligência artificial, mas o que era diferente da internet é porque na internet as pequenas empresas começaram a beber da internet primeiro, depois as grandes empresas queriam correr contra o tempo. A gente vê isso o tempo todo. Na inteligência artificial tá ao contrário. As grandes empresas já estão agindo e as pequenas e médias ainda não estão tanto. Olha uma coisa que aconteceu ontem, pra você ter uma ideia. Isso vai gerar minha próxima pergunta. Tô vendo o feed do meu Instagram, eu sigo uma marca ali. Aí a marca se vangloria de estar colocando a primeira... fazendo uma campanha com inteligência artificial, com modelos via inteligência artificial. Só que essa modelo da campanha de inteligência artificial era estranhamente parecida com uma amiga minha. Mas extremamente parecida. Aí eu dou um print e mando para ela e eu falo... Olha que estranho, né? Porque modelo tá preocupada, né? Com inteligências artificiais criando modelos artificiais, avatares, não sei o quê. E eu mandei para ela. Ela falou... Sou eu. Eu já trabalhei para essa marca.
Ela falou, você já trabalhou para essa marca? Não, já trabalhei para essa marca. Eu olhei para as duas, olhando a foto dela e olhando a foto da modelo, que foi criada por inteligência artificial, tava muito estranhamente parecido. Tanto é que eu levei para ela, mandei para ela, ela falou, realmente tá muito parecido e eu já trabalhei para essa marca. Eu falei, será que os caras alimentaram a inteligência artificial com uma campanha antiga, de uma campanha anterior e criaram novas composições usando uma modelo antiga que já tinha feito, porque ela tinha trabalhado nessa campanha, sei lá, 5 anos. Talvez eles tenham pegado a base de todas as modelos que trabalharam. A base de todas as modelos, cara. Ou que eles mais gostaram. E aí, como que a gente entra agora falando de criadores? A partir do modelo... E tem algumas marcas que estão criando, que estão com criadores artificiais, né? Então eu acho... Como que você vê isso sendo impactando? Cara, eu acho que, por exemplo, sabe a Marisa Mayô? Tu chegou a acompanhar, que foi aquela é muito legal, cara. É uma apresentadora. Foi uma criação de inteligência artificial de uma apresentadora maluca, assim, como se fosse um programa, sei lá, da Hebe Camargo de auditório, e ela fala um monte de coisa, e viralizou, e as marcas entraram no hype, Magalu foi a primeira anunciante, tal. Vou te mostrar, tu vai morrer. É muito engraçado. Acho que alguém no ponto aí ouviu também. Já é um hit. É um hit. Não, foi muito top. E aí, eles surfaram muito bem no hype daquele momento da Marisa Mayô com as marcas. Eu acho que sim, vão existir novos criadores feitos por inteligência artificial, vídeos, hits. Mas eu acho que como também vão ter outros criadores, não vai ser só assim, né? Tipo, vão ter sempre os criadores humanos e as pessoas querem se identificar com pessoas. Eu acho que vai ter uma categoria. Não tem o micro, o médio, o macro, a celebridade? Vai ter o IA como uma categoria. Mas a partir do momento que essa IA, vamos supor que uma empresa queira só... como você chama o conteúdo, craft. Uhum. Uma empresa que era só o craft, ela vai entrar numa campanha do concorrente, vai pegar um craft que o concorrente fez, ou sei lá, estou citando concorrente, não seria muito esperto fazer isso, mas vai entrar no craft de um conteúdo regional, de um criador regional, que não tem lá muita relevância em número de seguidores e tudo mais, e vai clonar esse craft... com um creator de inteligência artificial. Aí ela está comprando o conteúdo. Aí ela está fazendo o conteúdo. Mas e a base de comunidade que aquele cara criou? Não, mas aí se o cara for muito pequeno, porque hoje a gente tem criadores pequenos que não têm muita relevância, mas que são bons criadores. Boa colocação. Talvez esses aí sofram. Talvez os pequenos, que você não compra a audiência deles, e sim o craft criativo... Talvez isso seja um problema. Então corra para fazer sua comunidade. Corra para fazer sua comunidade. Porque se for só comprar conteúdo, ou então, sei lá, eu quero comprar 10 creators para fazer um vídeo para usar no meu TikTok porque eu quero ter conteúdos nativos digitais. Pode ser que daqui a uns 2 anos, sei lá, 1 ano, tem sei lá, o VO3 do Google, do Gemini do Google, que já tá fazendo vídeo pra caramba, você use vídeo de inteligência artificial. E aí tem uma outra coisa que Mas hoje... tudo é tanta conjectura que a gente tá vivendo, que assim, a gente fica meio maluco, né? Achando que tá chegando o nosso fim dos tempos. Outro fenômeno que eu tô vendo, ainda que você tenha creators originais, como esses creators estão usando inteligência artificial para fazer roteiro, eu tô perdendo interesse por eles, porque eu acho que o discurso tá ficando um pouco pasteurizado. Fato, né? Você já vai e você fala pro ChatGPT, me dê um conteúdo que retenha a atenção e seja compartilhável. Aí você vai nos primeiros segundos. Um copy, a estrutura tá muito parecida. A estrutura tá um saco, né? Porque fica tudo parecido, porque você já jogou no chat, o chat criou um roteiro para você, tal. Na contramão, eu tenho uma grande amiga que ela usa o chat demais, assim, e ele já entendeu como ela constrói o roteiro, e aí ele faz o roteiro baseado no que ela constrói e não ela tá seguindo ele. Porque eles já se conhecem tanto, ela e o chat, que ele já sabe como ela customizou para ele. Também, eu acho que é uma questão de tempo, né? O chat começar a entender bem a gente, todo o nosso histórico e
já atender mais essa expectativa. E se o criador clona a sua própria figura? Ainda é meio esquisito. Cara, é muito louco isso. Né? Mas o criador clona a sua própria figura e aí ele não tem... Ele é só um engenheiro de prompt, ele ainda tá aparecendo, então não tem a coisa da... Não, aí seria um sonho, né? Tipo assim, você não ter que... É o que a gente tava gravar falando. conteúdo. Eu acho que isso pode acontecer. E eu já vi alguns vídeos que as pessoas estão falando aqui em cima e o cara tá fazendo embaixo. E você fala, eu não tô acreditando que eles fizeram um clone mesmo. Volto a falar que eu acho que a criatividade, ela é muito importante. Mas a partir do momento que também a gente terceiriza a criatividade para uma ferramenta de inteligência artificial, a nossa criatividade começa a se atrofiar. 100%. Isso é um fato. A criatividade de criar, de construir, de desenhar, de falar, Isso com certeza. Aí eu fico me perguntando, a gente tá falando sobre todo esse contexto, porque aí eu tô me interessando pelos perigos que a Sotaque pode enfrentar no futuro. E se eu já vou sair daqui, já eu preciso daquele remédio que a gente tava falando antes de começar. Paranoico. Não, mas eu acho eu fico que... me perguntando, assim, a partir do momento que você tem grande parte do conteúdo, hoje a gente já fala, outro dia eu li uma pesquisa que falava que quase 50% do tráfego de internet está passando por bot e inteligência artificial. Vamos chegar num momento em que 90%, vamos supor, tá? Que essa tendência continua. 90% do conteúdo é criado por inteligência artificial. Será que as pessoas vão continuar usando rede social? Sabe o que eu acho? Eu comecei com revista impressa. Talvez a revista impressa volte. Então, eu comecei com revista impressa. E eu passei por um momento exatamente como que a gente está falando, conjecturando o que vai acontecer. E as pessoas falavam, mas vai vir a internet e a revista impressa. E a gente foi se adaptando e pivotando e adaptando. E o que eu acho que vai acontecer é isso. Assim, eu acho que a gente tem que entender que se a gente for esperto, atento, rápido e fazedor, a gente vai sendo tão rápido e vai acompanhando os processos e movimentos, encontrando as soluções e as saídas que a gente precisa para o mercado. Foi assim comigo com a revista impressa, depois com os eventos, depois veio uma pandemia, veio o Sotaque. Então, o que eu acredito que a gente tem que estar sempre ligado eu só sei que nada sei. É aprender todo dia. E estar afim e aberto para pivotar. Eu acho que o grande lance, assim, quando eu falo pivotar, é tipo, cara, troca. Eu tenho uma frase que eu amo que é assim, seja apaixonado pelo problema e não pela solução. Perfeito. É isso. Perfeito. Quando você é apaixonado pelo problema, cara, você inova pra caralho, você cria. Quando você é apaixonado pela solução, você tá fudido. Se eu fosse apaixonado pela solução, na época, que era fazer uma revista, eu não tava aqui contigo hoje. Mas eu era apaixonado por um problema, que era deixar as marcas em voga. E aí, o que deixa a marca em voga? É inteligência artificial? É evento? É PR? É influenciador? Quando você é apaixonado por um problema e ele te move, cara, as soluções elas são toda hora múltiplas. E o que funcionava não funciona mais. Talvez realmente daqui a 5 anos a gente vai estar aqui conversando e talvez não seja um estúdio assim, talvez eu esteja na minha casa e virar o meu avatar conversando contigo e a gente trocando. E talvez assim eu já tenha gravado o que eu quero que responda e tu já perguntado e nossos avatares vão... Eu me recusaria. Jamais eu faria um negócio desse. Mas... Não iria. Tudo isso é o quê? Porque o pode, né? Mas é aí que tá o ponto. Eu acho que uma resistência, toda essa tendência é você se humanizar cada vez mais. E a gente começa a ver conteúdo que já não tá tão polido. É isso aí. O conteúdo tá mais cheio de digitais, tá mais sujo, tá mais... real. Low-fi, tá mais real, né? Os discursos não estão mais tão polidos, porque essa falta de acabamento, ela mostra os nossos defeitos e, lógico, a humanidade de cada um. Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que a gente não pode esquecer de ser apaixonado pelo problema sempre. O problema é o que move a gente. Não, cara, quantas soluções tu criou com os problemas que tu é sempre foi apaixonado? Eu amo encontrar um problema. E eu acho que empreendedor que não tem um problema para resolver tem que ficar trabalhando para uma outra pessoa. Cara, eu vou te falar. Eu até me provoco. Quando as coisas estão muito calmas, eu me provoco. Falo assim, e tomar cuidado para verificar se o problema ainda existe. Porque às vezes ele deixou de existir por conta da cultura, do tempo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, se o teu problema na época era fazer as pessoas se relacionarem e serem felizes, bom, foi boate a solução. Hoje pode ser que seja wellness, né? Não sei. É sobre isso, assim. A gente é uma constante mudança. E se a gente ficar o tempo inteiro buscando... ser apegado a uma solução que a gente criou, cara, tem dias contados.
Total dias contados. Pô, que delícia de papo. Eu tô Vini. amando também. A gente chegou assim, a gente profundamente filosófico Não, agora a gente no final. viajando aqui. Não, eu queria ter Faltava falado... só uma cerveja, assim. É, total. Eu queria ter falado da Envogue, eu queria ter falado de outras Mas coisas. eu venho de novo. Às vezes você vem de novo. Eu boa. venho. No futuro, muito próximo, eu te chamo de novo. Porque tem o teu passado, a tua origem, que a gente nem chegou a falar, a gente ficou brisando em cima da história do relacionamento. Foi. Não foi muito bom, cara. Da influência, que eu acho que no final das contas é isso. É o que vai interessar para quem tem uma marca pequena e que no final das contas precisa usar do marketing, não o impulsionamento. Tem que ter um conteúdo bom, né? Um conteúdo orgânico para você impulsionar, porque senão você tá jogando dinheiro... Eu acho que a frase é marca é comunidade. Exatamente. Marca é comunidade. Constrói a sua comunidade. Encontrando um nicho muito específico. Constrói. Cria Uma dor muito teu valor em específica. cima disso, porque senão você vai ser só produto. E daqui a pouquinho, como a gente falou, você vai concorrer com... vai chegar tão rápido um produto de qualquer lugar do mundo como o seu, e aí fica difícil. Mas comunidade... É por onde você começa. Catou aulão aqui, gente? Aulão do Vini. Vini, muito Eu obrigado. te agradeço. Vida Amei. longa, próspera para Sotaque, para você, e que Pra você gente. continue apaixonado pelo problema. Não, eu sou demais, assim, e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou seu fã mesmo, Agora, eu sou muito seu fã, Vini. de verdade. Eu amei a nossa papo. Eu amei também. Obrigado. Obrigado, gente. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até a próxima.